Ouvintes Álvaro FM, muito bom dia. Bem-vindos a esta emissão de A Conversa Com. Hoje, dia 10 de junho de 2023, é nosso convidado o Presidente Fernando Rocha, que recebemos mais uma vez com muito gosto na antena da Álvaro FM para esta conversa, esta entrevista sobre a época 2022-2023. Digamos que o grande prato desta entrevista vai ser o clube, o balanço da época no futebol de formação, no futebol sénior, no basquetebol, enfim, no futsal, nas várias modalidades que preenchem a vida do Portimonense Sporting Clube. E, obviamente, nada melhor do que falar com Fernando Rocha para fazermos o balanço desta época. Presidente, bom dia, bem-vindo novamente aos micros da Álvaro FM. Antes de mais, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir, eu espero que sejam muitas. Como sabe, para mim é sempre uma honra estar aqui no Álvaro FM, porque nunca esqueço o que de bom o Álvaro FM faz, não só pelo Portimonense, mas por todo o desporto e pela cidade de Portimão. Por isso, como sabe, mais uma conversa, não será com certeza uma entrevista, mas mais uma conversa que me dá muito prazer aqui ter consigo. Muito bem, foi uma época cheia de grandes momentos e eu partiria daquela que sempre foi uma bandeira sua, uma bandeira do Presidente, de envolver a cidade e o clube, de trazer muitos atletas para a prática saudável e desportiva, a bandeira dos 1000 atletas que foi superada, mas mais do que superar esse número, o que importa e o que dá gosto de ver é que esse número se reforça e se mantém. O Portimonense Sporting Clube é hoje um clube cheio de atletas, desde os 7, 8 anos até aos 19, 20 anos, com muita gente a praticar desporto. Começava por aí uma bandeira, um grande objetivo para este mandato que foi alcançado e que foi mantido. Como é que é viver com mais de 1000 atletas a vestir Portimonense? Olha, é um orgulho e é uma satisfação, e se me permite vou corrigi-lo. A partir dos 3 anos já lá temos miúdos, 4 anos a dar uns pontapés na bola, e temos já alguns veteranos com mais de 40 anos que continuam a representar, e muito bem, as cores do Portimonense, porque fala-se, olha, e começo já por aí, fala-se pouco nos veteranos, mas acho que é importante a existência dos veteranos. Se calhar há uma falha minha, das minhas direções, se calhar não apoiar ainda suficientemente os veteranos, que merecem, porque no fundo é a história do clube e terão que ser também o orgulho dos mais pequenos, olharem para cima e verem aquelas pessoas que já fizeram o que eles fizeram. Por isso é uma das coisas que tem que se alterar também no clube, se já damos algum apoio, temos que ainda tentar dar mais apoio e reconhecer mais os veteranos. Depois, como disse muito bem, temos mais de 1000 atletas. E mais importante do que ter os 1000 atletas foi, depois de passarmos aqueles momentos muito complicados, foi da pandemia, em que muitos miúdos tiveram que ficar em casa. Mesmo assim, nós criamos condições para que o Portimonense continuasse a funcionar, a ter os miúdos em movimento, e depois, quando o mundo voltou à normalidade, parece que essa época não tinha existido. Por isso é prova de que funcionamos bem, trabalhamos bem, toda a estrutura funciona bem, porque conseguimos manter, no momento em que as coisas não funcionavam, o Portimonense a funcionar. Seria minha intenção dividir esta conversa até para criar aqui uma boa organização em termos de fluxo de conversa, fazermos a separação das diversas modalidades, dos diversos escalões. Eu iria iniciar pelo futebol de formação e agora junto a minha pincelada de pai, porque pela segunda vez tenho este prazer de ter filhos meus, neste caso, a fazer desporto no Portimonense. Começo por aí. É uma aposta que merece o aplauso generalizado de toda a gente, a aposta do Portimonense no futebol feminino, a começar já desde os 8 anos. É incrível ver meninas de 8, 9, 10 anos a praticar futebol no Portimonense. Como é que foi essa aposta e que balanço deste ano em que tantas meninas vestiram as cores do Portimonense? Olha, essa foi uma aposta que tinha que ser feita, porque um clube como o Portimonense tem que estar em todas as vertentes, em todas
nos sexos, em todas as idades, por isso na maioria algumas modalidades também, e a aposta na formação das meninas, isso era um dado que era uma coisa que tínhamos que começar o mais depressa possível. E aí um dos principais responsáveis é o professor José Augusto, que é o responsável por toda a formação do Portimonense, por isso aquilo, quase que tudo o que há de bom e de mau na formação deve-se ao José Augusto e à sua equipa, ao Roja, ao professor Roja e tantos outros, que são muitos técnicos que lá temos, todos eles devidamente credenciados, a maior parte deles professores. Por isso as meninas era uma aposta e que começamos como acho que devemos começar, que é de baixo, pela pirâmide bem feita, de baixo para cima. Podíamos ter começado como alguns clubes fazem, começam de cima para baixo, mas não. Esta aposta tem que ser, esta e todas as apostas do Portimonense, têm que ser feitas de baixo para cima. E esse é o bom exemplo que nós estamos a conseguir e é gratificante chegar lá e ver as meninas a praticar desporto juntamente com os miúdos. E eu não tenho dúvidas que é uma modalidade com futuro. Faço-lhe uma questão que foi constante durante o ano a este nível e que teve a ver com os quadros competitivos em que jogaram as meninas. A pergunta é um pouco paralela. É que o Portimonense deu o salto, mas ninguém mais deu no Algarve e aqui sentiu-se muitas vezes da parte dos pais algumas críticas à Associação de Futebol do Algarve, ao facto de apenas o Portimonense ter avançado, o que de alguma forma fez com que meninas de 8, 9 anos jogassem contra rapazes de 12 anos, o que criava aqui uma grande desigualdade. Pergunto-lhe se acha que da parte da Federação a nível nacional e da parte da Associação a nível regional há um caminho, portanto, traçado numa direção de também iniciar o futebol de formação feminino desde uma idade mais jovem. Olha, eu não tenho dúvidas que há esse propósito. A Federação, se calhar, é mais interessada que isso aconteça. A Associação acompanha muito bem tudo o que a Federação faz. Se isso ainda não está a acontecer, irá acontecer, não tenho dúvidas que vai acontecer. O que eu lhe quero dizer é que isto, no fundo, o futebol feminino, que é aquilo que estamos a começar a falar, vai ser, se já não é, uma das grandes modalidades do futuro. E hoje vimos uma Liga dos Campeões do futebol feminino com tantas pessoas a ver como se fosse a Liga dos Campeões masculino. Quer dizer, já temos as grandes equipas envolvidas e eu penso, não tenho a certeza, mas penso que dentro de 2 anos nenhum clube pode participar nas competições europeias se não tiver a equipa de futebol feminino. Por isso, a partir daí, os dados estão lançados e todas as equipas, todos os clubes, todos os grandes clubes vão ter futebol feminino e isso arrasta que os outros também andem. Nós já começamos bem. As nossas meninas são campeãs regionais sub-14 do Algarve, por isso campeãs do Algarve, o que é bom começar assim. E é isto, é o trabalho da formação. Isto, no fundo, é o trabalho de uma equipa que foi montada, que foi criada e que tem um pensamento que é de formar jovens. Mais importante que ser campeões é formar jovens. Por isso, a nossa formação é uma formação com conhecimento, não é só dar o chute na bola, é uma formação que, quando se chuta a bola, sabe porque é que se chuta a bola. E temos um acompanhamento desde psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Isto para dizer que, só para terem noção, que o clube Portimonense, e não estou a dizer mal dos outros clubes que não funcionam assim, cada um funciona como pode, mas uma das nossas apostas é a formação ser bem feita. E por isso temos um grupo de pessoas a trabalhar para o clube que garantem que os pais que põem os miúdos à nossa responsabilidade, que nos entregam à nossa responsabilidade, eles vão ter uma formação como deve ser e um acompanhamento também como deve ser. Presidente, é uma conversa que estamos a ter e já agora junto aqui um aspecto, aproveitando o facto de já ter muitos anos de futebol, desde os tempos do Porto campeão europeu, faço-lhe uma questão que até resulta daquilo que estávamos a falar. O futebol feminino está a atrair cada vez mais gente e o futebol masculino cada vez menos. E eu pergunto-lhe se acha que há aqui alguns aspectos relacionados. Eu vejo o futebol feminino, as meninas a um nível mesmo superior, a jogar com mais fair play, a jogar com menos simulações, a jogar com mais espírito de equipa,
a jogar mais com o nós, a valer mais do que o eu, e vejo o futebol sénior masculino a evoluir muito para uma dinâmica diferente, muita simulação, muito individualismo, muito jogo tipo xadrez, e o que é certo é que a pandemia, é claro que de certa forma continuamos a pensar que foi a pandemia que nos afastou em termos de público, mas o público não voltou ainda ao futebol, à exceção dos grandes, continuam a ter muitos adeptos, mas peço-lhe uma questão: o que é que acha que está a acontecer em Portugal, a nível nacional, para termos assistências tão baixas quase em todos os clubes? Olha, isso dará um programa. Eu acho que sim, também. É só uma conversa. Aí também, como deve calcular, sinto-me à vontade, já estou nisto há muitos anos, tenho bom relacionamento com as pessoas que dirigem o futebol, não só nacional, como se calhar até mundial, e aí tenho um pensamento sobre isso, mas isso não vai levar a mal. Isso é uma conversa que tem que ser prolongada, até para não cairmos às vezes de dizer uma coisa fora do contexto. O que eu lhe posso dizer é que o futebol, quer dizer, o futebol, aquele futebol de paixão que era antigamente, já não existe, amigo. Você hoje, o futebol teve que ir para a criação das SADs, estou já a falar por Portugal, quer dizer, e aí começa alguma divisória entre os adeptos e sócios e simpatizantes, quer dizer, há uma mística que era aquela mística que antigamente que nos levava mais a ver um jogo, isso desapareceu um bocado. Hoje é um mundo de negócio. Eu costumo dizer que o futebol, por acaso, é um negócio que até se joga, que a bola que está incluída, por isso é uma situação um bocado complicada. Agora, também temos que ver com muita coisa, é o estado em que o mundo atual que estamos, quer dizer, hoje os bilhetes também não são baratos. Às vezes os jogos também por interesses em que a televisão manda são fora de horas. Vejo jogos começar às 9h30 ou mais tarde penso que não, porque eles têm que acabar antes da meia-noite, mas é que ninguém vai ao futebol a essa hora da noite, não é? sem condições, ao frio, quer dizer. Por isso há uma série de coisas que estão a acontecer e que eu acho que mais dia menos dia se resolvem, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui a falar de menos gente no estádio, você liga à televisão e vê a Inglaterra os jogos completamente, sim. Os campos sempre cheios, a Itália sempre cheios, na Alemanha sempre cheios, na França sempre cheios, em Espanha sempre cheios, por isso é que ser à boa maneira portuguesa. Lá também havemos chegar outra vez, com certeza, mas isso estava para outro programa. Ok. Vamos voltar ao futebol de formação, que de facto funciona de forma brilhante no Portimonense. Tivemos a oportunidade de fazer uma grande entrevista com José Augusto, também há pouco tempo, na Alvor FM, que nos explicou detalhadamente como é que funciona o futebol de formação. Como disse bem, com escalões desde os bebés praticamente. Como é que tem sido sentir o pulsar do futebol de formação, agora com o reforço também de mais um relevado lateral ao Major David Neto, com todas as condições? Isso vai nos dar melhores condições de trabalho. O que é que isso mais importante do que o espaço é, durante umas certas horas, aumentarmos o número de praticantes, porque imagino que os praticantes são os mesmos, só que se tivermos só 2 campos, eles têm que ser divididos por 3 campos. Se for 3 campos, melhor, não é? E se conseguimos fazer com que os miúdos vão mais cedo para casa, que os treinos acabem mais cedo, porque lá está, a importância que a gente tem que pensar nas crianças, nos miúdos, que eles ao outro dia têm escola. Isso é uma grande vantagem. Espero ainda este ano, estou convencido que ainda vamos conseguir este ano, senão para o ano está feito mais um campo, e aí sim ficamos com umas instalações únicas. Eu penso que a sul do país não há ninguém igual a nós, e mesmo no país inteiro não haverá assim muitas equipas a ter as condições que nós vamos ter a nível de formação. Como disse há pouco, há uma cultura de raiz que se joga no Portimonense desde tenra idade. As equipas jogam da mesma maneira, um futebol traçado da mesma forma, com uma forte aposta na parte académica, na parte social, na parte afetiva, na parte humana, isto com excelentes resultados. Este ano, ou diria que a cereja no topo do bolo foi a aposta na equipa B do futebol sénior, que de alguma forma vem completar aqui toda esta formação. Como é que foi lançar essa ideia e que balanço dos resultados muito bons obtidos? Este é o 3º ano. Exatamente. Este vai ser o 3º ano. Acontece que nós fizemos esta equipa sénior, que é a equipa sénior do clube, no fundo.
que tem a ver que os miúdos saíam dos júniores, acabavam nos júniores e depois morriam aí, não tinham para onde jogar, não tinham que ir à procura de outros clubes, ou aqui na região, ou fora da região. E nós achamos que já tínhamos condições com a criação, e já pensávamos também fazer este campo, de criar uma equipa sénior. A equipa sénior, o que é? É a continuação da formação. Por isso, para jogar lá tem que ser miúdos que passaram da formação. A maioria da equipa, mais de metade da equipa deste ano eram júniores do ano passado. E o fruto do trabalho, lá está, que dizem muito bem, que vem desde baixo, chegamos em que estes miúdos a competir, por incrível que pareça, nesta divisão, na segunda divisão distrital, já há SADs, já há jogadores a ganhar dinheiro, já parece que aquilo que é quase a vida, a profissão deles, que é uma coisa inacreditável. Prova é que os nossos miúdos, quase alguns, se calhar alguns podiam ser filhos de outros que jogaram contra eles, nós subimos de divisão e lá estamos na primeira divisão. Mas mais importante do que estar na primeira divisão é olharmos e termos aqueles miúdos, e os miúdos que estão nos júniores sabem que no ano a seguir podem continuar a praticar a modalidade que gostam. E aí, se mostrarem valor, poderão pensar noutros voos mais altos. Pergunto-lhe agora de como é que tem sido este paralelismo entre a equipa B do Portimonense e, neste caso, pensando na SAD, os sub-23, os séniores, continua aqui a sentir-se uma boa parceria entre o clube e a SAD. Pergunto-lhe se, ao nível do futebol, vai continuar a ser algo difícil esta transição, uma vez que a SAD está na Primeira Liga. Pergunto-lhe como é que pensa poder ainda promover mais a parceria entre clube e SAD ao nível do futebol. Meu amigo, a situação é esta. Não é a equipa B. Portimonense sénior, são os séniores do Portimonense. Exatamente, não é a equipa B. Não é a equipa B. É correto. E a nossa relação com a SAD é uma boa relação institucional. A SAD faz o caminho dela, daquilo que lhe tem a responsabilidade, que é gerir o futebol profissional do Portimonense, em que tem a equipa principal e a equipa sub-23, que são profissionais também, e eles fazem essa gestão. Nós fazemos a gestão de tudo o que é amador. Se a SAD, quem é responsável pelos departamentos técnicos da SAD, verificarem que há jogadores do Portimonense, do Portimonense Clube, da parte de baixo, dos nossos juvenis, da nossa formação, que interessam ou que têm condições para andar, pois com certeza que os vão levar a treinar. Já foram alguns, não lhes foram reconhecidas as condições necessárias para ficarem lá. Mas também aí acredito que com esta maior competitividade que os nossos atletas começam a ter, já estão a jogar nos séniores, já estão a competir com outras equipas agora ainda por cima neste ano, na primeira distrital. Repare, nós este ano vamos jogar contra o Olhanense. Exatamente. Já estamos quase nesse nível. Mais um bocadinho saltamos para a terceira divisão nacional. Quer dizer, não. E aí, com certeza que vai haver mais oportunidade de alguns jogadores nossos irem para os quadros da SAD, para nós clube, para nós SAD, porque no fundo o Portimonense, SAD e Portimonense, é tudo Portimonense, estamos todos debaixo da mesma bandeira. E eu acho que aí sim que irão ser criadas condições para que da formação do Portimonense saiam jogadores profissionais. Eu tenho sido muito elogioso nas minhas intervenções públicas à relação que há entre clube e SAD, porque temos visto por esse país fora situações diferentes onde as coisas não funcionaram muito bem, mas pergunto-lhe, 5, 6 anos envolvidos de uma aposta do Presidente também, se de facto concorda comigo. É um projeto que resultou e continua a resultar muito bem, com uma boa relação entre ambas as partes e com o Portimonense a manter o seu nome na Primeira Liga Nacional. Ora bem, como sabe, fui eu fui eu responsável da criação da SAD, porque era obrigatório também criarmos a SAD. Fui eu que escolhi as pessoas, fui eu que convenci as pessoas a investir neste projeto. Fiz-lhes ver que era um projeto ganhador e um projeto que tinha todas as condições para ser sucesso. Isso está à vista. Depois as relações são relações normais, institucionais, em que há dois. Quer dizer, o interesse é o mesmo, é o bom nome do Portimonense, mas depois há dois mundos. A SAD tem o mundo do negócio, do futebol, que é assim mesmo, e o Portimonense Clube tem o negócio de formar jovens e de cidadania, que é no fundo que nos traz a dar este apoio. É esse, cada um faz a sua obrigação, de resto as relações são normais.
E eu costumo dizer, enquanto há bom senso, tudo funciona na vida. O problema é quando deixa de haver bom senso e há pessoas que querem, olha, neste caso, eu sei a importância que tenho, não ando à procura de títulos nem de posições, e muitas vezes há pessoas que, por esse país fora, que não entendem que o futebol profissional SAD a SAD. O futebol, o clube é o clube. Por isso, enquanto eu for presidente do Portimonense, a relação será sempre esta, uma boa relação. Agora, no dia em que eu não estiver, não sei se isso não poderá acontecer, mas penso que não. Por isso, penso que quem estiver nestes lugares, quem está nestes lugares com responsabilidade, também tem que ter noção do lugar que ocupa, não é? E não pode misturar. Profissional é uma coisa, é essa pessoa que dá entrevistas na televisão, que aparece, que para os bons e para os maus, nas boas e más situações. O presidente do clube é o presidente do clube, no fundo se me permite, é a pessoa mais importante, que é a pessoa que está cá em cima, mas tem que saber o lugar que ocupa. Não vai querer ocupar o lugar que não lhe diz respeito a ele. Agora faço uma questão paralela de como é que vê, enquanto cidadão do futebol, a possibilidade de belenenses e BSAD poderem partilhar a mesma divisão. Algo inimaginável há uns anos atrás. Olha, eu estava na direção da Liga quando isto tudo começou, das SADs. Eu, como já ando cá há muitos anos, já previa um bocado o que é que isto acontecia. E eu sei que eu defendi, e na altura, SAD e clube, quer dizer, havia SAD, havia clube, mas só podia haver uma instituição. Exato. Se a SAD abrisse falência, deixava de existir a SAD e o clube ficaria com as ações da SAD, vamos lá, com todas as responsabilidades. Por isso, as SADs e os clubes tinham que andar de mão dada, porque só existe SAD porque há um clube. No fundo, os clubes é que têm a sua posição e transmitiram para a criação, para a SAD, a criação de uma sociedade que gera o futebol profissional. Mais nada do que isso. Entretanto, vejo que as leis mudaram, não sei com que interesse, e em que é possível isto. Quer dizer, era possível que eu amanhã, o Portimonense vendesse as ações que tem da SAD e criasse outra SAD a seguir. A ser isto. E não entendo, mas também, isso é como eu lhe digo, isso dará para outro programa. No dia em que quiser falar sobre futebol profissional, sobre estas situações, sobre transferências e outras coisas, terei muito gosto em vir aqui falar um bocado consigo. Muito bem, vamos avançar para duas modalidades de grande sucesso no Portimonense, o futsal e o basquetebol. E começo pela segunda, que seguiu um percurso igual ao futsal, começou de baixo, foi por aí acima. O Mister Carlos Almeida, com um trabalho fabuloso, levou a equipa à Proliga e agora leva a equipa à Primeira Liga. Eu recuo ao dia 18 de fevereiro de 2023. O Portimonense consegue chegar à fase final, que poderia dar acesso à Primeira Liga, mas tinha pela frente adversários como Galitos de Aveiro, Iliabum, Vasco da Gama, Galomar, equipas de grande qualidade. Não se perspectivava grandes hipóteses da equipa poder chegar à Primeira Liga e ao play-off final. O que é certo é que a equipa arranca logo com uma vitória em Aveiro, vence o Iliabum, vence o Vasco da Gama, vence novamente o Galitos, vence no Iliabum, arranca para 6 vitórias em 7 jogos e apura-se para a Final Four, para a possibilidade de subir. E já lá vamos a essa segunda etapa. Como é que foi acompanhar este percurso em que, digamos, que a probabilidade de chegar à Primeira Liga era ínfima no início da época? Olha, se me vai permitir, vou corrigir lá outra vez. Sim. Os projetos de basquete e de futsal são totalmente diferentes. Lá está, o basquete é o projeto que eu defendo no Portimonense, para o Portimonense Clube, que é o mesmo que temos na formação. São um projeto começando de base, em que a pirâmide começa de baixo para cima. E começamos o basquete já há muitos anos, já temos mais de 13 ou 14 anos, ou 15, penso para aí 15 ou 16 anos, 15 anos, em que começou o basquete, na formação, fruto de pessoas que marcaram, nomeadamente o Queiroz, que é uma referência em que os filhos todos jogam basquete, um até capitão do Futebol Clube do Porto, e isso começou de baixo e vai dando frutos, vai-se havendo formação, e vai andando para aí para cima. Até que chegamos à subida à Proliga, fruto de ter jogadores da formação e alguns de fora. E depois esta situação da subida. Claro que quando começamos, não era ter a aposta, não era para a subida, não é? Era para fazer o melhor resultado. Mas fruto do excelente trabalho do Carlos Almeida, que é um técnico
de grande qualidade, porque só um técnico de grande qualidade é que consegue fazer o trabalho que fez. Mas lá está, envolvendo a mística que vem de baixo. No fundo, nesta equipa há 7 ou 8 jogadores que vieram da formação, com mais os que vieram de fora, com qualidade, fizeram uma equipa e que nesse momento de aperto, em que é de definição, aí funciona não só a capacidade de jogo, mas também a garra, o espírito de união, e foi isso que funcionou. Por isso, no fundo, o Portimonense está de parabéns. É mais um exemplo de como uma pirâmide se constrói de baixo para cima e chegamos até cá acima mesmo ao topo da carreira. Viagem então para esses jogos finais que arrebataram a cidade de Portimão. Primeiro uma viagem a Santo André, em que o Portimonense esteve a perder por 15 a 6 pontos e acabou por vencer por 1. Depois, pavilhão completamente a abarrotar do dia 29 de Abril, a equipa perde frente ao Santo André, e depois um jogo épico no último dia do mês de Abril de 23, em que após prolongamento o Portimonense garante a subida à Primeira Liga com o pavilhão completamente cheio e um ambiente fantástico à volta do jogo. Disse bem, eu tive um filho, André, que jogou basquete com a minha querida amiga, a professora Irina Ferreira, como treinadora. E desde há 10 anos atrás que eu acompanho muito o basquete e que concordo a 100% consigo. Essa mística de base, essa escola que levou o basquete atrás. Como é que foi viver este auge depois de tantas épocas digamos que a trabalhar bem na formação, a construir homens, mulheres, atletas, cidadãos de topo? Como é que foi chegar a este dia em que podia garantir a subida à Primeira Liga e ver a cidade tão envolvida? Lá está, a cidade envolvida porquê? Porque é a família do Portimonense, a família do basquete que está presente. Porque há miúdos a jogar na equipa principal de portimonenses. E isso faz com que as famílias venham, os amigos venham, por isso. É isso que é importante e é isso que eu defendo para o clube, em que o clube funcione nesse princípio que é de base, de juntar as famílias, juntar a cidade, e daí, quando se começa a criar essa mística, as coisas acabam sempre por dar bom resultado. E não há dúvida que é um momento de orgulho para todos os portimonenses e para a cidade. Agora termos mais um problema, que é termos uma equipa de basquete na primeira divisão, porque aí, lá está, começam os outros problemas. Orçamentos muito altos já? Sim, porque repara, os orçamentos, eu digo isto, como eu digo, já tenho uma experiência grande, os orçamentos do basquete e do futsal são iguais. Hoje, numa primeira divisão, são já números muito, muito grandes. Estão muito longe das capacidades do Portimonense, porque o Portimonense, com isto tudo, tem um orçamento muito limitado. Nós temos umas receitas muito limitadas. Esses são os problemas do Portimonense, aqueles que eu vinha aqui, que eu já nem quero falar, do antigamente, daquelas dívidas todas que nós fomos conseguindo resolver e que resolvemos, felizmente, mas ainda estamos a pagá-las. As receitas hoje do Portimonense não são para além, por isso dão para fazer o clube funcionar como clube. Quando entramos neste novo mundo, que é equipas já meias profissionais, com alguns profissionais, já entramos em valores que o Portimonense não tem capacidade. E aí, ou há quem ajude, ou então temos que jogar com aquilo que temos. E neste caso é um problema que a gente vai resolver. Vamos tentar resolver da melhor maneira o basquete, e sabendo nós que a nossa capacidade financeira de orçamento vai andar sempre perto de metade da mais baixa dos nossos concorrentes. Exato. Por isso, agora já começa a perceber como é que isto funciona. E aqui, mais uma vez, a relação entre o que se investe para ter uma equipa de topo e o que se recebe. Estou a pensar receitas da televisão, da federação, cotização, é de facto uma diferença gigantesca. Não, eu vou-lhe já dizer, quer dizer, o futsal, que se correr bem, com televisão e tudo, o Portimonense recebe da federação à volta de 30 mil euros. Mesmo na primeira divisão. Incrível. Estamos na primeira divisão. Num orçamento que nunca pode ser inferior a 350 a 400 mil euros, porque nós temos um problema acrescido. E o basquete é rigorosamente a mesma Exato. coisa. Ou maior. Porque hoje eu não domino bem o basquete, mas os valores são os mesmos. Por isso, menos de 400 mil euros não há equipas nas primeiras divisão. E qual é o problema que se vem aqui? É que nós temos um problema acrescido, que nós vivemos no fim, na parte de baixo. Tudo o que vem tem que vir de fora,
temos um problema de lhes dar estadia. Temos que dar dormida, alimentação. Quando se aumenta a qualidade do jogador, já querem trazer famílias. E repara agora que é um apartamento, se você tiver 7 ou 8 jogadores de fora, 8 jogadores, arranja um apartamento durante um ano para esses jogadores. Quanto é que isso custa? Pois, muito dinheiro. É só multiplicar, qualquer pessoa sabe fazer as contas. Eu nem faço as contas, que é para não assustar ninguém. Exato. Por isso está a ver, são milagres que a gente faz. Agora, isso não quer dizer que a gente não tente cá chegar. Ganhamos, vamos à primeira divisão. Se descermos, espero bem que não, mas se descermos com dignidade e para o ano cá estaremos outra vez para fazer o nosso melhor e, se possível, subir outra vez à primeira divisão. A vida é assim. Basta constatar que não há ninguém a sul, nem no futsal, nem no basquete, não há. Há o imortal de Albufeira, mas que tem um orçamento, lá está. O nosso orçamento garante-lhe que vai ser metade do que o orçamento do Albufeira. E pergunta-me porquê? Porque lá tem mais apoios, nós aqui temos menos apoios. Isso aí já entramos noutro tipo de conversa. Nós temos aquilo que temos, é o que vamos gastar, é o que temos. Não vamos hipotecar o clube, não vamos prejudicar o clube, e os outros terão aquilo que têm. Mas estou convencido que nós, mesmo com o pouco que temos, mas do pouco vamos fazer muito, e com a unidade, com a família, como eu costumo dizer, e com o saber das pessoas que estão à frente deste caso da modalidade do basquetebol, e com o Carlos Almeida como timoneiro, que nós vamos fazer um campeonato que, se calhar, vai nos encher de alegrias no fim do campeonato. Sporting, Porto, Benfica, pronto, é muito atrativo. É o que é, mas nós temos que jogar, vamos jogar 5 contra 5 e toca andar lá para dentro. Não é? Falávamos de receitas. O basquete ainda é menos. O basquete ainda é menos do que o futsal. Incrível. Se o futsal recebe 30 mil euros, eu não quero teimar, mas acho que o basquete não chega aos 20 mil euros. Incrível. Por isso está a ver, num orçamento que no mínimo terá que ser 400 mil euros, 400 e tal, para cima, para ter uma equipa. As equipas com os orçamentos mais baixos tanto tinham orçamentos de 400 e tal, 500 mil euros. Por isso está a ver o que é que são receber 10 ou 20 mil euros numa coisa dessas. Não representa rigorosamente nada. Exato. Mas vem aí uma época muito atrativa, muito desafiante. É da vida. Bora lá, arregaçar as mangas, não é? Vamos falar agora de futsal, uma modalidade muito querida no Portimonense Sporting Clube. 7 anos de Mr. Pedro Moreira na coordenação da equipa de futsal, resultados fantásticos também, digamos que com um percurso ao contrário, porque resultados iguais de percurso ao contrário. O Pedro Moreira arranca com uma equipa sénior que se baseava em jogadores da terra, e depois começou a formação em paralelo, cada vez com mais escalões, também o futsal feminino a surgir paralelamente ao sucesso da equipa sénior. O Portimonense resistiu várias épocas na Primeira Liga, 3 épocas seguidas, inclusive em 2 épocas em que desciam 4 equipas, portanto foram resultados muito, muito meritórios. E este ano houve alguns dias fatídicos, o último deles, 22 de Abril, em casa frente ao Candoso. O Portimonense teve tudo para vencer, esse jogo não conseguiu, acabou por empatar e por descer de divisão. Que balanço destes 7 anos de grande sucesso, de grandes alegrias, mas que acabam com esta desilusão final? Não, olha, eu começo pelo fim. Eu não acho desilusão. A vida é assim mesmo. Nós temos que encarar as situações como elas são, desde que a gente se sinta o dever cumprido. E a verdade é essa. Todos nós nos sentimos de dever cumprido e fizemos todos o melhor que pudemos e soubemos pela modalidade. Disse muito bem, aqui neste caso a pirâmide começou ao contrário. Começamos com uma equipa sénior, num projeto do Pedro Moreira, que é o pioneiro, é o responsável por tudo o que isto aconteceu, e depois, com os jogadores de Portimão, eles foram diminuindo, porque eles vão diminuindo, havia jogadores de fora, cada vez menos de Portimão, mais de fora, e até que conseguimos uma subida à primeira divisão, e entra, naquele momento, a loucura, não é? Os números começam a ser outros números. Cada vez a ter que ir buscar mais jogadores fora, porque no Algarve, primeiro, para estar a este nível de competição é muito complicado. Depois havia 2 ou 3 jogadores daqui do Algarve que poderiam manter-se cá, ainda estar ligados à estrutura, mas preferiram ir para outro clube, e a gente entende. Por isso, este ano, a descida de divisão, este ano, olha, é fruto de, se calhar também não termos aquela mística que eu lhe falo da terra,
porque uma coisa é termos jogadores da terra e outra coisa é termos jogadores de fora. Entretanto, começamos também a formação começou a ser feita, mas não acompanhou, ainda não tinha chegado ao tempo. Agora, essa época, esse projeto terminou, deixamos de divisão, vamos começar um novo projeto, já está em marcha um novo projeto. Eu achei por bem, tivemos uma conversa, eu tive uma conversa com o Pedro Moreira, em que lhe agradeço, e eu quero aqui mais uma vez publicamente agradecer tudo de bom que o Pedro Moreira fez pelo futsal e pelo Portimonense. Ele é o principal obreiro de tudo de bom que aconteceu, e de algumas coisas de má também, porque isso a vida é assim, mas são muitos anos também já, a vida também cansa, é desgastante, neste caso para o Pedro Moreira, e eu achei, numa conversa franca, que achei que era a altura também dele descansar um pouco, acho eu que era bom para ele, e de nós prepararmos um novo projeto. E o novo projeto agora passou por eu pegar numa pessoa da confiança, que eu acho que tem todas as qualidades, que é o Paulinho Rocha, que é querido em todo o lado do futsal, com conhecimento, e que aceitou o desafio de começar a pirâmide ao contrário. Aproveitar o de bom que já está feito na formação, afinar uma série de pequenos pormenores, dar mais força à formação e apostar neste ano na segunda liga, numa equipa em que nós temos já garantidos, já assumi com ele, 7 jogadores da formação, por isso são 7 jogadores da formação, não é jogadores, são 7 jogadores da formação, e depois mesclar com mais alguns jogadores que vamos buscar para dar uma equipa com qualidade, e tenho a certeza que os portimonenses não se vão arrepender também de ver a nossa equipa a jogar este ano. Não é a primeira liga, mas é a segunda liga, e é assim, a vida tem que ser encarada com os pés muito bem assentos no chão, e estou convencido que se este projeto, ao criar este projeto, dentro de 2, 3, 4 anos, nós temos condições para termos uma equipa na primeira liga, se calhar com 80%, 70%, 80% de jogadores da formação. E aí sim, já o clube começa a ter condições para estar numa primeira divisão. Até porque vale a pena dizer que, em simultâneo a essa chegada da equipa sénior há 7 anos, começou a formação, e há nesta altura jovens com 15 a 6 anos que vêm já com 5, 6 anos de Portimonense. Portanto, acredita-se que a 2 ou 3 anos possam estar no ponto... 7 já vão estar este ano. Uhum. Por isso é sinal que já estamos a colher frutos da formação. Agora é esperar que... E repare, é mais fácil um jogador que vem da equipa B, da formação, adaptar-se na segunda liga, mesclado com jogadores experientes, que é o que nós vamos ter, do que ser lançado, no fundo, às feras, numa primeira liga, em que o ritmo é totalmente diferente, e que aquilo já é mesmo muito a sério. Sim, sim. Aliás, mesmo com esta descida de divisão, o Portimonense teve jogos épicos esta época. Eu lembro-me este Portimonense 5, Sporting 6, em que o Portimonense... E houve vários jogos a perder no fim, mesmo nos últimos segundos, portanto foi muito inglório. É aquilo que está a dizer. Nós descemos, e eu entendo, a vida é assim mesmo, mas repare, nós também... a pior, mais infelicidades não podemos ter. É verdade. Uma das grandes apostas no futsal é sempre o guarda-redes. Fomos buscar um dos melhores guarda-redes, se calhar, mas quase do mundo, uma grande experiência. No primeiro jogo, aleija-se. Exatamente. Depois, outros jogadores que nós acreditávamos que queriam ser... Olha, você veja, o princípio da época foi brilhante. Sim, sim. Nós batíamos com qualquer equipa, só que depois começaram problemas, lesões e isso tudo. Olha, acabou. Por isso eu não digo que não temos que olhar para isto como uma tragédia, temos que olhar para isto como uma oportunidade de novos lançamentos. Muito bem, vamos falar sobre outra aposta deste mandato e que resultou em cheio, a equipa da Esportes. Como é que foi? Olha, o Esportes é uma situação que foi criada e que este ano teve um bocado à margem, que tem tido... É uma situação que nós costumamos criar uma modalidade quando alguém assume a responsabilidade. Exato. Houve um vice-presidente na altura que assumiu a responsabilidade, as coisas estão a funcionar, mas depois abandonou, também saiu, e agora é uma modalidade que nós temos que, para o ano, por isso este ano temos que analisar bem e ver o que é que vamos fazer. Ou damos mais apoio, melhores condições e interajudamos mais, ou então tem que se repensar se vale a pena manter, mas é pena se a terminarmos, mas eu acho que é uma grande aposta, como foi no princípio.
Agora este ano tivemos um pouco à margem, mas temos que decidir o que é que vamos fazer a esse posto. Caminhamos para a reta final desta conversa. Te pergunto-lhe um aspecto que tenho sentido muito como pai e como adepto, portanto, não só na vertente jornalística, que é o forte envolvimento dos pais. Sentir que os pais estão à volta do Portimonense Sporting Clube, vão aos jogos dos filhos, há uma atmosfera de grande união, de grande empatia. O facto da Secretaria funcionar junto do Major David Neto também dando grande proximidade a toda a gente. Enfim, como é que tem sido este Portimonense social, que era uma aposta sua também, de aproximar os pais do clube? Sinto, enquanto pai, que resultou. Que balanço é que faz também? Olha, a razão da gente estar e de eu estar no Portimonense é precisamente isso. No fundo, é a cidadania que eu muito falo. Que, no fundo, eu sinto-me feliz e sinto-me orgulhoso quando vejo os pais a ver os miúdos a jogar e aquela massa humana ali toda a festejar os anos lá no barzinho da formação do Major David Neto. Por isso, isto só tem esta razão de ser. E o clube tem que viver em família. Eu não quero dizer que vamos ter que voltar ao tempo da quermesse, em que vamos sortear umas rifas para arranjar dinheiro para as deslocações. Eu não chegarei tão longe, mas há uma coisa que eu sei com a minha experiência de vida e com os muitos anos que já tenho, e as pessoas têm que perceber que nada vai ser dado. Se alguém está à espera que o Portimonense Clube, que vá dar tudo, ou o Portimonense, ou o Farense, ou o Louteano, qualquer clube desta vida, não vai dar, porque não há condições para isso. Por isso, a única forma que há das coisas funcionarem e das coisas crescerem é com a envolvência dos pais. E os pais também têm a obrigação de se envolver, porque, no fundo, nós estamos a tomar conta dos filhos deles e estamos, no fundo, todos juntos a fazer qualquer coisa. E isto funciona se funcionar como uma família. Se não, não funciona. Depois temos o outro, quando a minha às vezes custa-me, e aí estou à vontade, porque já vi isto muitas vezes, sei disto muito, que é ver os pais ali a apostar nos filhos como se eles fossem o futuro deles. Não estão preocupados já muitas vezes, e perdoem-me os pais, que algum pai que esteja a ouvir e que não, mas pode não concordar, mas há casos destes. Há os pais que estão a ver os filhos convencidos que são os filhos que lhe vão resolver os problemas deles. Nunca pensei nisso. O conselho que eu dou aos pais é deixem os miúdos praticar desporto naturalmente, e se a campainha tiver que lhes bater à porta, vai bater no dia que menos esperam. Isso não vale a pena estar a pressionar. Não vale a pena. Há miúdos com 14 anos já com empresários. É inacreditável esta situação. Por isso os pais andam enganados. É isso que eu estou-lhes a dizer. Os pais estão enganados, aqueles que entram por este caminho. Deixem os miúdos praticar desporto à vontade. Porque se eles tiverem qualidade, mais dia, menos dia, alguém os vem buscar. E não precisam de empresário nenhum. Isso era olha, não estava a contar a dizer isto, mas a tarde foi isso que eu quis dizer. Uma questão final que eu vou colocar de uma recolha que fiz entre ouvintes da Alvor FM, de uma questão que gostassem de fazer ao Presidente, e esta questão embocou para um aspecto que não está sob a sua jurisdição, mas peço-lhe uma opinião. Estes ouvintes, muitos deles, acham que há um divórcio entre a cidade e o Portimonense Futebol SAD. E por isso o estádio está sempre vazio ou nunca tem mais de 500, 600 espectadores. A pergunta difícil que lhe faço é o que é que acha que pode ser feito para que este aspecto mude um pouco, porque tem sido confrangedor ver o Portimão Estádio praticamente vazio em todos os jogos do Portimonense. Não há dúvida que eu também não gosto de ver que isso aconteça. E nós também sentimos porque os sócios estão a diminuir, não é? E as receitas do clube também diminuem. Por isso, eu não sei se um dia vou ter que assumir, não sou eu que sou o dono do Portimonense, mas tentarmos que há uma coisa que todos os atletas têm que ser sócios, nem que paguem só €1 por mês ou por ano, mas têm que ser sócios para sentirem que têm uma ligação ao clube, que os pais dos atletas tenham que ser sócios, porque o Portimonense só existe tendo sócios. O futebol, lá está, futebol profissional, penso que o caminho faz-se caminhando. Acho que há tempo para tudo. A SAD está a fazer o trabalho deles, está a fazer trabalho bem feito, está a cumprir com as suas obrigações
Eu acho que mais dia menos dia que também há de haver forma do clube, dos sócios e dos adeptos se ligarem mais ao futebol, mas repare, você também disse que não é só aqui o problema. Sim, sim. Em todo lado. Aqui sente-se isso. Olha, eu quando tinha a responsabilidade do Portimonense do futebol profissional, porque eu estive sempre no clube e depois mesmo mais tarde na SAD ainda fui presidente da SAD durante algum tempo, durante uns anos, mas quando estávamos no clube havia uma questão que eu punha sempre aos treinadores que vinham. Havia 3 jogadores da formação, 2, 3 jogadores que tinham pelo menos que começar os treinos dos séniores. Isto para quê? E daí se lançaram o Mica, uma série de jogadores, que lembro-me do Mica agora, o Vítor Gonçalves, o próprio o Simi, o Filipinho, todos esses, e era fruto dessa aposta que a gente fazia. E isto, no fundo, também era importante, lá está, para juntar a cidade. Porque se houver jogadores da cidade no clube, há de haver família, há de haver conhecidos, começa ali a haver uma mística. Por isso eu acho que nós, clube, também com esta criação da equipa sénior, também podemos contribuir para que isso um dia venha a acontecer. Quem me diz a mim que dentro de um ano já há 1 ou 2 jogadores na equipa sénior do Portimonense, e aí acho que se todos nós remarmos para o mesmo lado, com bom senso, que as coisas são de resolver. Dou-lhe o remate final desta conversa, algo que gostasse de dizer aos sócios adeptos do Portimonense como fim desta boa conversa que tivemos. Olha, no fundo o que eu quero dizer aos sócios, e já disse isso há muitos anos, vocês já começam a ficar um bocado cansados de me ouvir. O que eu digo é que, olha, para mim é um orgulho ser presidente do Portimonense. Acho que é um clube que as pessoas gostam, o país todo gosta. Eu viajo pelo país, toda a gente, quando se fala no Portimonense, é um clube querido. E o que eu peço aos sócios é que não abandonem o clube, aos pais que continuam a trazer os miúdos a praticar desporto, e acredito que o Portimonense, que é mais que centenário já, que é um clube que tem futuro, e é um clube bom para praticar desporto e para as pessoas dizerem que são sócios ou simpatizantes do Portimonense. Muito obrigado, Presidente.